avó humilde revela a história real de roubo de bebê, que mudou tudo. Zuleide sempre foi um mistério. Uma mulher de 85 anos sentada na cadeira de balanço, com um olhar distante, perdida em suas memórias. Mas entre sussurros e pelo povo da cidade, havia uma história inacreditável esperando para ser contada. Uma história sobre amor, dor e a luta desesperada de uma mulher que parecia ter tudo, mas na verdade tinha muito a perder. Nos anos 60, Zuleide era empregada doméstica em São Paulo. Uma vida dura, cercada por paredes ricas que faziam ecoar risos de crianças que não eram dela, mas que ela cuidava como se fossem. Clarice, a menina de pele clara e cabelos cacheados, era seu mundo. Mas em um dia comum, o que parecia ser uma rotina tranquila virou um pesadelo. Lourdes, a verdadeira mãe de Clarice, apareceu na porta da casa dos patrões, com o coração na mão, implorando para ver a filha. Zuleide, A dor no olhar de Lourdes atravessou como uma flecha. Afinal, quem realmente tinha o direito sobre a menina? O instinto de proteção tomou conta dela. Zuleide sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. Com um ato de coragem e desespero, decidiu fugir. Assim, naquela noite escura, com o manto da solidão cobrindo seu rosto, pegou a pequena Clarice e saiu pelo portão dos fundos, em direção ao desconhecido. Uma pequena cidade à espera, mas também a incerteza e a pobreza pela frente. A vida que construíra, um lar cheio de afeto, balançava no fio da navalha. Ela se perguntava: estaria fazendo a coisa certa? Os anos se passaram. Clarice cresceu sob o olhar atencioso de Zuleide, mas a verdade sempre teve o jeito de provocar. A menina, agora uma jovem mulher, começou a fazer perguntas. Zuleide, com o coração em frangalhos, ensaiava respostas, mas as sombras do passado a perseguiam. Quando Clarice descobriu a verdade sobre sua mãe biológica, o mundo que Zuleide havia construído começou a desmoronar. O futuro estava ameaçando tudo. A conexão profunda que tinham, as lembranças de risadas e lágrimas. E Lourdes? O que ela faria ao reencontrar a própria filha? Naquela noite, o ar estava carregado. Zuleide sentou-se à beira da cama de Clarice, o silêncio pesando entre elas. Um secreto ecoou em sua mente, algo que a tornava paralisada de medo. Se Clarice decidisse voltar, o que restaria para Zuleide? O amor dela seria suficiente para segurá-la? As lágrimas escorriam enquanto ela balançava a cabeça tentando encontrar uma resposta. O chofer do passado a encarava e as possibilidades se multiplicavam. A escalada da história a levaria ao limite. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite, enquanto o silêncio pairava entre Zuleide e Clarice, o ar parecia pesado. Zuleide respirava fundo, tentando encontrar calma no turbilhão de emoções. Mas algo a fez parar.
um barulho. O som crescente de pneus rangendo na terra batida do quintal. O coração de Zuleide disparou. Era tarde da noite. Quem estaria ali? Clarice levantou-se da cama, alarmada. O que foi isso, avó? Sua voz tremia e os olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e temor. Zuleide tentou sorrir, mas o gesto saiu tenso, sufocado. Deve ser só o vento. Tentou disfarçar, mas no fundo sabia que não era nada disso. O barulho se aproximava. Luzes de um carro cortaram a escuridão, refletindo nas paredes da casa. Zuleide sentiu um frio na espinha. De repente, a porta da frente se abriu com um estrondo. E então, Lourdes, a verdadeira mãe de Clarice, com a expressão incendiada pela dor e raiva, invadiu a casa. O que ela fazia ali? Zuleide sentia seu mundo ruir. Uma tempestade de sentimentos a envolvia. Pavor, culpa e uma tristeza profunda. Clarice ficou paralisada, o olhar alternando entre a mãe biológica e a mulher que a criara. Você! Lourdes gritava, suas palavras cortando o ar como facas. Você levou minha filha! Você roubou a minha vida! Zuleide tentou se comunicar, seu coração batendo num compasso insano, mas as palavras não saíam. Clarice, perplexa, olhava para Lourdes e depois para Zuleide em busca de respostas. O chão sob seus pés parecia se abrir. Eu só queria proteger você, Clarice! Zuleide finalmente se lançou, a voz embargada pela emoção. Mas Lourdes não estava disposta a ouvir. Proteger ou sequestrar? Você não sabe nada sobre o que eu passei e agora eu estou de volta para levá-la de volta. As palavras dela eram veneno, ressoando em cada canto da casa. Uma batalha de olhares se estabeleceu. Clarice, afastando-se lentamente, disfarçava a confusão. Mas Zuleide podia ver a ferida aberta. Ela tinha 2 vidas em suas mãos. 2 mulheres que amava, ambas agora colocando-se uma contra a outra. O cheiro do café misturado à essência da turbulência refletia o caos que se formava. Clarice, ouça-me. Zuleide implorava, as lágrimas brotando. Mas a jovem estava paralisada, uma tempestade de emoções num rosto que Zuleide já conhecia tão bem. De repente, Lourdes deu um passo à frente, estendendo a mão para Clarice. Vem comigo, minha filha. Você merece saber a verdade sobre nós. E nesse instante, algo ainda mais chocante aconteceu. Um homem apareceu na porta, ofegante e pálido. Era o marido de Zuleide, Carlos, que havia desaparecido há anos. Ele tinha informações que poderiam mudar tudo. Lourdes precisa saber. A verdade é muito mais complicada do que parece. Um silêncio mortal se abateu. Mas o olhar de Zuleide estava mergulhado em desespero, enquanto Carlos começava a falar. Você é irmã de Clarice. Ele proferiu, a voz tremendo, carregada de revelações que podiam destruir todo o amor que haviam construído. O choque tomou conta da sala. Clarice e Lourdes se entreolharam, enquanto Zuleide sentia a vida sendo arrancada dela pela raiz. O que faria agora? A verdade poderia desencadear uma tempestade que devastaria tudo o que conheciam. E Carlos? Quais segredos mais ele guardava? Com um futuro incerto à frente, o gosto amargo da traição e do amor reconfigurado permeava o ar. As perguntas gritavam. Quem eram realmente aquelas pessoas?
E o que acontecerá agora? Naquele silêncio cortante, a revelação de Carlos pairava no ar como um trovão prestes a atingir. Clarice e Lourdes trocaram olhares confusos. E o rosto de Zuleide se desfez em um mar de emoções. Irmã? Clarice sussurrou, quase sem acreditar. O que Carlos estava dizendo? Como isso era possível? A mente de Zuleide girava. O que aquela verdade significava para elas? Mas antes que alguém pudesse falar, um grito estridente ecoou pela casa, cortando a tensão. A casa tá pegando fogo! Um vizinho que passava pela estrada e viu o brilho laranja refletindo nas janelas, correu para avisar. O pânico se espalhou como um incêndio incontrolável. Fogo! Zuleide ficou paralisada. Cada batida do seu coração parecia gritar por ações. Ela olhou para Clarice e Lourdes, que ainda estavam em choque, e gritou: "Saiam agora!" Clarice hesitou, incerta, mas Lourdes tomou a dianteira e puxou a mão da filha, arrastando-a para a porta. Zuleide seguiu, mas uma onda de desespero a envolveu. E o que aconteceria com as revelações, com a verdade que estava prestes a desmoronar sob as chamas? Assim que cruzaram a porta, o calor se espalhou como uma onda. A fumaça negra subia pelo corredor estreito e começava a invadir a sala, obscurecendo tudo. Carlos ficou para trás, olhando para a entrada, seu rosto branco como a parede que agora ardia. Eu não posso deixar, a verdade, eu preciso. Mas uma explosão repentina interrompeu suas palavras. O som do vidro se quebrando reverberou como um trovão dentro de casa. Carlos, sai daí! Gritou Zuleide, com medo que ele fosse consumido pelas chamas. A imagem do marido, perdido em suas próprias revelações, queimava na memória dela. Era como se tudo o que construíram, todo o amor e proteção, estivesse em risco agora. Clarice e Lourdes estavam mais perto da segurança, mas a incerteza a impelia a ficar. Os dois laços que tinha, agora se retorcendo entre a vida e a morte. E então, em meio àquele caos, algo no fundo da mente de Zuleide começou a clarear. Uma lembrança de anos atrás, um misto de dor e amor. Carlos, você tem que me ouvir! Zuleide gritou, empurrando-se de volta para dentro da casa. A fumaça queimava seus pulmões, mas ela não se importava. A verdade sobre Clarice não é só isso, a história é maior. Carlos, lutando contra as labaredas, virou-se, as chamas refletindo em seu rosto angustiado. O que você quer dizer com isso? Sua voz quase não conseguiu cortar o ruído do fogo, mas a urgência no olhar dela fez com que ele hesitasse. Zuleide tentou se aproximar, mas o calor se tornava insuportável. Clarice não é só irmã de Lourdes, ela é também filha de Carlos. O grito de Zuleide ecoou como um relâmpago, perfurando o caos. O olhar de Carlos se alargou em horror. O que isso significava? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Zuleide, enquanto Lourdes e Clarice, paradas na porta, ficaram em choque total. Loucuras de histórias se entrelaçavam em uma tapeçaria de dor, amor e traição. Segredos se entrelaçavam como raízes de uma árvore antiga. E o fogo, agora, teimava não só a casa, mas todas as certezas que tinham. As chamas dançavam, pronta para consumir tudo. Mas antes que pudessem escapar, uma explosão maior fez a casa tremer. "Mãe! Avó! Vamos!" gritou Clarice, puxando Lourdes para fora. O mundo exterior parecia distante. A realidade estava se desfazendo. Zuleide sabia que não havia mais segurança. O passado voltou em forma de chamas, e agora o futuro. O futuro seria
completamente diferente. Enquanto o fogo lambeu a estrutura da casa, uma sombra se moveu entre as chamas e uma figura conhecida emergiu, coberta de fuligem. Era Carlos, com um pequeno objeto brilhante na mão. O que ele segurava poderia mudar tudo novamente. Mas o que era? A verdade estava em labaredas e os segredos não se calariam tão fácil. O coração de Zuleide acelerava, pronta para descobrir as consequências do que vinha a seguir. Carlos emergiu das chamas, segurando um pequeno medalhão prateado. Foi como se o mundo ao redor parasse. A luz da chama refletia em seus olhos assustados. Todos olharam para ele, atordoados, as chamas crackling-teando ao fundo. E que seria aquela joia? O calor do fogo tornava tudo ainda mais surreal. Zuleide, com o coração na mão, se aproximou, deixando o pânico empurrá-la adiante. Carlos, o que você tem aí? Seu tom era berrante, mas as palavras quase saíram num sussurro. Ele levantou o medalhão e o metal reluziu como uma estrela numa noite escura. É um segredo que pode mudar tudo. Ele começou, a voz tremendo. Lourdes recuou um passo, os olhos fixos naquele objeto. O que você está dizendo, Carlos? Ela estava cada vez mais incrédula. Clarice, ainda paralisada entre as duas mulheres, começou a perceber que cada um tinha o seu passado entrelaçado em maneira que nunca imaginou. Clarice, você precisa saber, você é a verdadeira herdeira. Carlos respirou fundo. As chamas ao fundo estavam sugando a vida ao redor. Você e Lourdes, vocês têm sangue de uma linhagem antiga, uma família poderosa. E esse medalhão? Este é um símbolo da sua verdadeira herança. O chão parecia se abrir sob os pés de Zuleide. As palavras dele eram como um sopro de vento em um campo seco. O quê? Como assim? A incredulidade se espalhou, cada palavra batia como um tambor em sua cabeça. Carlos continuou, determinado. Seu avô era um homem influente. Ele tinha inimigos que arruinaram tudo. Eles separaram vocês para reivindicar o que não lhes pertencia. Lourdes conhecia a verdade. Sempre soube. A tensão no ar era palpável. Clarice olhou para Lourdes. Seu rosto um mapa de confusão. Mãe, isso é verdade? O silêncio foi ensurdecedor. Lourdes hesitou e então encontrou coragem. Era para te proteger, Clarice. Era uma vida perigosa. Eu te deixei com Zuleide para te dar uma chance. Ela parecia mais quebrada do que nunca. A culpa em seu olhar era devastadora. Zuleide sentiu o coração ser esmagado. O que Carlos estava dizendo era demais para assimilar. Mas antes que pudesse processar mais, um grito penetrante cortou o ar. Tem que sair agora! Um vizinho gritou de fora, sua voz estourando como um balão em meio à confusão. Temos que ir, todos nós! O fogo já começava a invadir o corredor. O cheiro da fumaça era sufocante e o pânico começou a tomar conta de todos. Carlos, ainda segurando o medalhão, olhou para Zuleide. Se você não quiser perder Clarice novamente, precisa confiar em mim. Ele apontou para a saída, o medo desenhado em seu rosto. O fogo estava em ascensão, sulcando as paredes, como se quisesse tirar tudo o que estava ali. Zuleide, dominada pelo desespero, puxou Clarice pela mão. Vamos, agora! Mas a jovem estava em choque, as informações atingindo-a como um golpe. Eu sou uma herdeira?
O que isso significa? O desespero em seu olhar quebrava o coração de Zuleide. Nesse momento, um estrondo ressoou. Um pedaço do teto desabou e o calor aumentou. Rápido! Gritou Lourdes, segurando a mão de Clarice. A troca de olhares entre elas era intensa, como se estivessem tentando se reconhecer em meio ao caos. E então, algo inesperado aconteceu. A porta da frente se escancarou e um grupo de homens armados irrompeu na casa. "Ninguém se mexe!" gritaram, suas vozes afiadas como lâminas. O pânico se intensificou. Carlos olhou rapidamente para Zuleide, o medalhão brilhando em sua mão como uma última chance de redenção. "Vocês!" Um dos homens apontou para Lourdes e Clarice. "Vocês têm algo que pertence a nós." A tensão subiu para um ponto alto e os olhos de Zuleide se arregalaram. "O que está acontecendo?" As palavras escaparam de seus lábios, um sussurro de desespero. A velha casa, agora cercada pelo fogo e pela ameaça iminente, parecia estar em um turbilhão de revelações. Os segredos até então guardados estavam prestes a ser revelados. E as consequências das ações de todos se entrelaçavam como nas chamas vorazes. O que realmente havia na história de cada um? A única certeza era que, naquele momento, tudo estava prestes a mudar e o passado que tanto lutaram para enterrar ressurgia em um colapso de memórias e segredos. No momento em que os homens armados invadiram a casa, a tensão se tornou uma lâmina afiada, cortando a atmosfera já carregada de fumes e sentimentos intensos. O coração de Zuleide batia forte, cada batida ecoando como um alerta em sua mente. "O que vocês querem?" gritou um dos homens, olhando para Lourdes e Clarice como se fossem troféus a serem reivindicados. "Silêncio! Não se mexam!" O líder, um homem de expressão dura e olhos frios, apontou a arma para Carlos, que ainda segurava o medalhão. O brilho daquele objeto agora carregava um peso imenso, como se pudesse mudar tudo em questão de segundos. Carlos, no entanto, não recuou. "O que vocês querem com elas?" Sua voz era firme, mas Zuleide percebeu o tremor que traiu seu medo. "Você sabe muito bem o que precisamos. O medalhão não é só um pedaço de metal." O bandido se aproximou, os olhos fixos no medalhão, enquanto o calor da casa se intensificava. "Você tá brincando com fogo, amigo," Zuleide murmurou, olhando para Clarice, que estava paralisada, a confusão transparecendo em seu rosto. Lourdes, agora atenta, segurou a mão da filha. "Não se deixe levar por eles, Clarice," gritou. Mas Carlos começou a levantar o medalhão, como se estivesse prestes a entregar tudo. "Não, Carlos, não faça isso!" Zuleide gritou, seu coração repleto de pânico. "Você pode acabar com tudo." A tensão era palpável. Mas antes que Carlos pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão de vidro estourou seguida de um estrondo profundo. Um pedaço do teto desmoronou e a fumaça entrou em ebulição como um demônio solto. Uma dos homens caiu de joelhos, batendo no chão para se proteger da chuva de fragmentos. A confusão tomou conta. Zuleide só podia pensar em escapar, mas estava presa entre a luta pelo seu amor e a proteção de Clarice. "Vamos! Agora!" Ela puxou a jovem pelo braço, mas os gritos se misturavam ao barulho do fogo, e a cena tornou-se um turbilhão de caos. Carlos olhou para Zuleide, seu olhar preenchido de desespero. "Mãe, você precisa saber! O medalhão não é o que parece," ele gritou sobre o barulho, enquanto as chamas começavam a consumir as paredes. O medo se instalava como uma sombra,
enquanto os estrondos da casa se transformavam em um eco de consternação. Os homens armados pareciam confusos, os olhos agora se movendo de Carlos para o medalhão, e a liderança daquela força tornou-se vacilante. O que você está dizendo? O homem mais próximo, que fora mais agressivo, começou a hesitar. Clarice, você é a verdadeira herdeira dos nossos inimigos. Você tem que entender, eles estão vindo para você. Carlos gritou, sua voz transcendendo o terror. A ação parou. O silêncio horripilante seguiu suas palavras, como se a própria casa tivesse interrompido a respiração. Clarice estava em estado de choque, seus olhos se arregalando. O que você está falando, Carlos? O que isso significa? Eu sou o verdadeiro irmão dela. A revelação cortou como uma faca, e o tempo pareceu parar. Zuleide sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Os homens, que pareciam agressivos, agora estavam congelados em confusão. O quê? Lourdes sussurrou, o rosto branco de terror. Carlos prosseguiu, cada palavra pesando como chumbo. Meus pais esconderam a verdade. Fomos separados ao nascer, assim como você e Lourdes estavam. A história é muito mais profunda do que pensei. O pavor tomou conta do ambiente. Zuleide sentiu um nó na garganta, se resistindo a gritar. E, antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova explosão ocorreu ao fundo da casa. As chamas voaram pelo ar e o teto começou a desabar ainda mais. Corra! Gritou Zuleide, puxando Clarice e Lourdes. Os homens estavam distraídos, mas o fogo não esperava. Assim que saíram do caminho das chamas, Zuleide olhou para trás e viu a figura de Carlos, permanecendo ali, como medalhão em mãos, como uma âncora de todos os segredos. Os olhos de Zuleide estavam preenchidos de lágrimas, seu coração gritando para que ele seguisse, enquanto os homens, atordoados pelo caos, hesitaram entre a perseguição e o instinto de sobrevivência. Então, de repente, uma nova figura surgiu através da fumaça. Era um homem familiar. O antigo amor de Zuleide, o jovem da sua juventude, que ela pensava ter deixado para trás. Zuleide, a casa está pegando fogo. Você precisa sair. O passado não pode mais te atingir. As revelações e os segredos se desnudavam como camadas de uma cebola, cada uma mais dolorosa que a anterior. O que tudo isso significava para elas? O que Carlos tinha balbuciado durante aquele frenético incêndio? Zuleide percebeu que nem tudo o que sabia era verdade. E enquanto seus pés a levavam para um futuro incerto, a pergunta queimava em seu coração. Quem era realmente Clarice e o que viria a seguir? Enquanto as chamas dançavam e o caos se desenrolava, a adrenalina tomava conta de cada célula do corpo de Zuleide. Ela puxava Clarice e Lourdes para fora da casa em chamas. Mas ainda assim sentia o olhar de Carlos, fixo no medalhão brilhante. O medo a envolvia como uma nuvem densa. — Carlos, sai daí! Zuleide gritou, o pânico agora brotando de sua garganta. O calor se tornava insuportável, mas ela não podia simplesmente deixá-lo para trás. Clarice e Lourdes estavam paradas, as expressões de terror e confusão gravadas em seus rostos. — Vamos! Precisamos sair agora! Zuleide insistiu, sua voz cortando o ar como uma faca afiada. Mas algo estava mudando.
O homem que parecia ser o líder dos invasores estava nervoso, movendo-se inquieto com a arma ainda em punho. Não queremos machucar vocês, mas precisamos do medalhão. Os outros homens, inicialmente determinados, começaram a hesitar, percebendo o intenso movimento das chamas atrás deles. Segurem-se! Zuleide gritou, finalmente decidindo avançar. Carlos, com o medalhão em mãos, estava paralisado, como se estivesse em um transe. Carlos, você não pode ficar aqui! O fogo está vindo! E nesse instante, a realidade de sua situação afundou como um peso em seu peito. Subitamente, uma grande explosão irrompeu de trás deles. Uma parede inteira da casa desabou sob a força das chamas, queimando o que restava de segurança. Zuleide puxou Clarice e Lourdes, abrindo o caminho através da fumaça. Mas Carlos ainda estava lá, o medo estampado em seu rosto. "Peguem o medalhão!" o líder gritou. Seus homens eram agora como sombras indecisas entre o fogo e a fuga. "É nosso direito! Nós precisamos!" As palavras dele ecoaram na confusão. Zuleide olhou para Carlos, um abismo se abrindo entre eles. Mas antes que pudessem tomar uma decisão, uma mulher irrompeu pela fumaça. Era alguém que Zuleide não esperava ver. Uma mulher com longos cabelos escuros, familiar e estranhamente confortante. "Carlos, deixe isso! É hora de saber a verdade!" Zuleide ficou paralisada. "Quem é você?" O desespero a fez perguntar, mas a mulher ignorou seu olhar horrorizado. "Clarice, sou eu. É hora de você descobrir." Os olhos de Carlos se encheram de lágrimas. "Mas você... Todos achamos que você estava morta." Ele estava confuso. A expressão dele misturava alívio e terror. "Por que você veio?" "Porque Clarice precisa saber a verdade sobre seus pais. E sobre você." A revelação dela estava coberta por um manto de urgência. Todos pareciam perdidos, e o ambiente envolto em chamas tornava tudo ainda mais surreal. "Não, não é possível!" Clarice gritou, agora perdida entre as lágrimas. "O que você está dizendo? O que está acontecendo?" Zuleide sentiu uma pontada no peito. A presença daquela mulher mudava tudo. "Ela foi escondida!" "Todos nós fomos!" A mulher gritou, as palavras escapando apressadas. "Carlos, você nunca soube. Nós somos de uma linhagem marcada. Nossos pais, eles eram..." Mas antes que pudesse terminar a frase, uma nova explosão abalou a casa e a fumaça começou a engolir o espaço. Zuleide finalmente agarrou Clarice e Lourdes. "Vamos sair agora!" "Não temos tempo!" "Mas o que estava acontecendo?" As revelações estavam fraturando sua realidade. Era uma guerra de memórias distorcidas e segredos horríveis, cada uma delas ameaçando consumir o que ainda restava. Mas, ao correr em direção à saída, segurando as duas mulheres, uma nova onda de terror as abateu. O líder dos homens armados estava os observando, um sorriso maléfico se formando em seu rosto. "Vocês não vão a lugar algum. A verdade pode ser a última coisa que vocês vão ouvir." O chão estremeceu novamente quando outro pedaço da casa se desmoronou. As chamas tomaram conta e irradiaram um brilho assustador. Zuleide sentiu um aperto na garganta, um último sussurro de esperança se esvaindo. O passado, que até então parecia enterrado, retornava em chamas, e tudo o que construíram estava em perigo de ser destruído. Nesse momento de desespero, Zuleide se virou para Carlos. "O que você escondeu? O
que é essa verdade? Ela desafiou, mas já sabia no fundo que algo ainda mais devastador estava prestes a ser revelado. Então, em uma fração de segundo, um grito cortou o ar. Mãe! Clarice gritou, mas a voz desapareceu nas chamas. Um objeto reluzente voou na direção deles, e a história que haviam conhecido até aquele momento desmoronou em uma tempestade de ouro e fogo. O que poderia ser mais chocante do que aquilo? E quando tudo parecia perdido, uma imagem apocalíptica se desenhava na mente de Zuleide. Quem realmente eram aqueles homens? E este confronto marcaria o início de um novo capítulo em suas vidas? No momento em que os homens armados invadiram a casa, tudo parecia estar se desenrolando em câmera lenta. Zuleide segurava as mãos de Clarice e Lourdes, tentando arrastá-las para fora. Mas a tensão era palpável. O fogo rugia atrás delas e o calor intenso fazia a carne parecer que estava prestes a queimar. E as palavras de Carlos ainda pairavam, ecoando como um sino. Você é a verdadeira herdeira. Carlos, por favor, vem! Zuleide gritou, mas Carlos permaneceu parado, encarando o medalhão como se fosse a solução para todos os problemas. E naquele caos, a mulher misteriosa com quem Carlos havia compartilhado trouxe um novo abalo à situação. Calem-se! Ninguém se mexe! Ordenou o líder do grupo armado, enquanto um dos homens avançava na direção de Carlos. Mas, logo antes de fazer qualquer movimento, um estrondo vindo de fora da casa fez todos pararem, congelados. O céu parecia ameaçar desabar e o calor das chamas ressurgia como se tivesse vida própria. Sai daí, Carlos! Zuleide sentiu o aperto no coração. Não vale a pena arriscar. Mas então, de repente, um carro de polícia, acionado por vizinhos preocupados, entrou em cena. As luzes reluzindo como estrelas em meio ao caos, o som das sirenes cortou o ar e os homens armados, momentaneamente distraídos, hesitaram. Suas ex. O que vamos fazer? Um dos homens perguntou, buscando o olhar do chefe. É melhor a gente sair daqui. Carlos, aproveitando a distração, finalmente tomou uma atitude. Ele ergueu o medalhão e, com a voz firme, gritou. Vocês não sabem nada! Este não é só um pedaço de prata. É nossa herança e vocês nunca vão levá-la. Zuleide, com o coração na boca, esperava que o gesto o mantivesse seguro. Mas tudo mudou em um instante. A mulher misteriosa virou-se repentinamente e, a surpreendê-los, gritou: Carlos, não faça isso! É perigoso! E no mesmo momento, ela se jogou na frente dele, os olhos destruídos pela dor. Não! Não! Carlos gritou, mas já era tarde. O líder dos homens armados, mais rápido, disparou. O tiro ecoou, ressoando com um trovão que cortava a tempestade. O tempo parecia parar. Zuleide sentiu o mundo desmoronar enquanto o corpo da mulher tombava, e o que aconteceu a seguir deixou todos em estado de choque. Carlos agarrou o medalhão com força e, antes que alguém pudesse reagir, abriu uma porta que levava à parte de trás da casa. Venham! Ele gritou, puxando Clarice e Lourdes em direção à saída. Mas o que Zuleide não viu foi que aquela mulher, que até então parecia ser uma estranha, estava marcada por uma cicatriz familiar em seu braço. 1 ano atrás, Zuleide tinha visto aquela cicatriz em Clarice e, naquele momento, uma revelação bombástica explodiu em sua mente como uma bomba.
Ela olhou para Clarice, que estava em estado de choque, e lembrou-se do quando tinha visto a menina caindo e machucando o braço quando eram mais novas. Clarice, não pode ser! Zuleide sussurrou, tentando juntar as peças. Mas as chamas estavam tomando conta, o calor se intensificando e o pânico havia tomado conta de todos. A mulher estava morta, mas antes de qualquer um perceber, Carlos a pegou, colocando a cabeça dela em seu colo. "O que você fez? Você não podia!" disse ele apavorado. "Você nunca teve coragem de saber, de enfrentar a verdade." Os olhos da mulher quase cerrados revelavam um amor desgastado. "Eu sou sua irmã, Carlos. Sempre fui." Agora, tudo estava se juntando. A verdadeira natureza de todos os laços se desfazia diante deles, e o passado ressoava. Zuleide, Lourdes, Clarice, Carlos, uma família desfeita em mentiras e segredos, como um filme que tinha sido cortado na hora errada. E o que isso significaria para eles? Zuleide olhou para o medalhão brilhando nas mãos de Carlos. "Carlos, o que você escondeu?" Seu coração estava acelerado, mas antes que pudesse receber uma resposta, os homens armados começaram a se recuperar. O barulho das sirenes crescia. Mas o que aconteceria agora? O que estava prestes a ser revelado em meio às chamas e os segredos? O futuro de todos eles estava em risco e o verdadeiro choque ainda estava para vir. Mas naquele momento, o eco do tiro ainda pairava no ar e a mulher caída parecia estar presa em uma camada de confusão, seu olhar ainda refletindo a dor e o amor. Carlos assegurava, a tristeza inundando seu rosto. Zuleide, por um instante, esqueceu do fogo, da tensão ou das ameaças. Andrew, era esse o nome do homem que estava com Carlos. A figura que antes parecia distante notícia. Agora estava de volta, um intruso em um momento tão íntimo e devastador. "Vocês precisam ouvir!" ele gritou, passando por cima do caos. "É pior do que vocês pensam. Este não é só um medalhão, é a chave de tudo." Os homens armados começaram a se entreolhar, confusos, mas ainda assim dispostos a recuperar seu domínio. Zuleide, ainda paralisada, olhou para Andrew. "O que você está dizendo?" Suas palavras saíram em um sussurro, mas o desespero em seu olhar estava claro. "Carlos, o que você sabe?" A verdade parecia estar sempre um passo à frente, uma sombra pulsante. "Clarice, você não sabe quem você realmente é!" Andrew se lançou na direção delas. A tensão crescia a cada batida na parede em chamas. "Sua avó, ela não é quem você pensa." A frase caiu como uma bomba. O sangue de Zuleide gelou. "O que você está insinuando, Andrew?" A incredulidade a consumia, mas o eco de suas palavras se infiltrava na sua razão. Os olhos dela se voltaram para Clarice, a confusão estampada no rosto da jovem que mal conseguia suportar o peso de tantas revelações. "Zuleide, você!" A voz de Andrew era rouca, cheia de emoção. "Você fugiu do seu passado, e agora está o enfrentando de novo." Ele apontou o dedo para ela, e cada palavra pesava como chumbo. "A verdade é que você não é uma avó comum. Você estava envolvida em algo muito maior." O chão parecia tremer sob seus pés.
Zuleide lembrou-se dos sussurros, das histórias que ouviu na infância sobre um legado que ela sempre pensou ser apenas lendas. Mas agora era real. A verdade estava se desnudando em chamas. "Você não pode estar falando sério", gritou Lourdes, olhando para Carlos à procura de apoio. "Eu sou! A chave do que eles buscam está dentro do medalhão. Ele pertence a você!" Andrew completou, a urgência crescendo em sua voz. "Calem-se!" O líder dos homens armados gritou, sua face transparecendo medo. "Vocês estão perdendo tempo! O medalhão é nosso!" A casa começou a desmoronar. Os amigos de Andrew hesitaram, mas a equipe que tinha entrado estava agora dividida, o instinto deles gritando para fugir. O alerta de Andrew carregava um peso que nublava qualquer senso de bravura que ainda restava. "Clarice, escute!" Zuleide decidiu em meio ao caos, aproximando-se da jovem. "Pode ser a nossa única chance de entender tudo isso. Mas precisamos confiar um no outro. Se a verdade for pesada, juntos podemos carregar." Ela sentia seu coração acelerar. O calor do momento a cercava como uma tempestade. "Eu não entendo!" gritou Clarice, mas queixo firme. "O que você está dizendo sobre a avó? Sobre mim? O que o medalhão tem a ver com tudo isso?" A impaciência crescia, mas as perguntas borbulhavam. E Zuleide queria encontrar a verdade antes que tudo acabasse. Mas antes que pudessem responder, uma nova explosão ressoou no fundo da casa. Os homens armados olharam apavorados. As chamas evoluíam para uma força incontrolável. Andrew gritou: "Agora! Vamos! Temos que sair!" E puxou Carlos e Zuleide, enquanto Lourdes segurava firmemente a mão de Clarice, que parecia um misto de confusa e aterrorizada. Quando cruzaram o limiar da casa em chamas, uma nova revelação erguia-se entre eles como um monstro. E foi nesse exato momento em que Clarice gritou: "Mas e o que você realmente sabe, avó?" E Zuleide parou, o peso da pergunta reverberando. As chamas não eram a única coisa que queimava. O passado, os segredos e as verdades não ditas estavam prestes a se manifestar. E ela estava prestes a desvendar um dos mistérios mais profundos de sua vida. Mas o que Clarice realmente queria saber? E quando essa verdade finalmente emergisse, conseguiria suportar as consequências? A pergunta de Clarice pairou no ar, como um relâmpago prestes a atingir. Zuleide sentiu a pressão no peito, como se cada batida do seu coração estivesse tentando gritar por respostas. "Eu sou. O que você realmente sabe, avó?" A incerteza na voz da jovem refletia a tempestade de emoções que agia dentro delas. Zuleide hesitou. O calor das chamas atrás dela, dando a sensação de que estava em uma fornalha. Era uma luta interna, cada fôlego preenchido com o medo de perder o único laço que ainda restava. "Clarice, eu sempre quis proteger você", começou, mas a confusão no rosto da neta dizia que essas palavras não eram suficientes. Os homens armados estavam se recuperando. O líder ainda tinha a arma apontada e as chamas atrás deles rosnavam como um animal faminto. A pressão era insuportável. "Agora não é o momento para segredos", gritou Lourdes, segurando com firmeza a mão de Clarice. "Precisamos sair daqui." E foi nesse momento, quando o caos parecia prestes a atingir seu clímax, que uma nova figura irrompeu pelo fundo da casa. Ninguém esperava isso. Era um homem alto, magro, com um olhar que transparecia pelo menos 2 mundos distintos. Zuleide congelou. Ela reconheceu aquele rosto.
Era João, seu irmão, o homem que todos acreditavam estar morto. Zuleide, gritou ele, você precisa saber a verdade. O impacto da revelação ressoou como um trovão. O que você está fazendo aqui? Zuleide perguntou, suas lágrimas agora misturadas ao fogo e à fumaça. A incredulidade na voz dela era palpável. A gente pensou que você tinha morrido. Foi tudo uma farsa. A voz de João era firme. Estava à espreita, disfarçado entre eles, sempre pronto para proteger você e a nossa linhagem. O que eles querem não é só o medalhão. É você, Zuleide. Você é a verdadeira chave para tudo. A sala inteira pareceu estancar. O olhar de Clarice alternava entre Zuleide e João, quase ofuscada pela revelação. Então tudo isso é por causa de mim? Ela murmurou, o pânico começando a tomar forma. Sim, você não é apenas herdeira de um legado, mas o destino dele. João respondeu, gesticulando freneticamente. Mas também estão atrás de você, Clarice. Eles não a deixarão em paz. Nesse instante, o líder dos homens armados gritou, cale a boca, seu traidor! Vocês não vão sair daqui com nada. A tensão se intensificava. Cada segundo parecia uma eternidade. Clarice olhou para sua avó, o desespero dançando em seus olhos. Avó, o que fazemos agora? Mas as chamas atrás de João começaram a se alastrar, enquanto Zuleide continuava paralisada, lutando para processar a presença dele. Eu nunca soube, ela sussurrou, a dor ressoando. E neste momento, a casa tremeu, como se estivesse respondendo aos gritos e lamentos daquelas almas. É hora de enfrentar a verdade, Zuleide. O passado não pode ser ignorado. João disse, quase suplicando. E se não agirmos agora, todos nós seremos consumidos. Clarice, pegando coragem, puxou o braço de Lourdes. Nós temos que acreditar nele. A única maneira de sair não é só correr, mas entender o que realmente está acontecendo. A determinação crescia, mas a batalha interna ainda ruminava. E então, como um aviso do destino, uma nova explosão estourou na casa. A estrutura central começou a ceder. Pedaços de madeira e tijolos despencaram. Um grito partiu da garganta de Zuleide, enquanto o medo dominava tudo ao redor. Rápido, vamos sair! João gritou, puxando Zuleide pela mão. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra se projetou na entrada. E o homem mais alto e robusto surgiu, sua presença agitando o ar já carregado de fumaça. Ele riu de forma maníaca. Vocês todos são tão ingênuos! Que tal jogarmos tudo na mesa e ver quem realmente é quem? Ele levantou uma faca brilhante, refletindo as chamas. Um sussurro de terror tomou conta do ar. O que ele tinha em mente? E o que mais estava prestes a ser revelado? As perguntas assombravam a todos, e Zuleide sentiu o peso da história pressionando sobre seus ombros. O futuro estava prestes a mudar, e a verdade que queimava em silêncio finalmente estava prestes a vazar. As chamas rugiam atrás deles, como se quisessem consumir tudo o que restava. Zuleide sentia seu coração disparar, a adrenalina correndo em suas veias. Não podemos ficar aqui, gritou, puxando Clarice e Lourdes, enquanto João tentava proteger Carlos, que ainda estava paralisado, segurando o medalhão. O homem, com a faca em mãos, parecia confiante. Vocês acham que podem fugir? Este medalhão pertence a nós. O som de seu olhar faminto cortava o ar pesado e o cheiro de fumaça começou a fazer Zuleide tossir.
Fique longe dela. Carlos gritou, enfrentando o homem com bravura, mas a incerteza pairava ao redor. Clarice, agitada, segurou a mão da avó. O que está acontecendo, avó? O que eles querem? Zuleide respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Como explicar tudo em meio ao caos? Eles sabem mais do que nós sobre a nossa família. Eles estão atrás do que sempre guardamos. Nesse instante, João deu um passo à frente. A verdade precisa vir à tona, mesmo que isso signifique arriscar tudo. A expressão dele era de força, mas Zuleide viu a fraqueza por trás dos olhos. A casa estava desmoronando ao redor e o tempo estava se esgotando. Agora! Gritou Andrew, quebrando a tensão. Nós precisamos sair. Isso não pode acabar assim. A porta dos fundos estava lá, mas a saída era um labirinto de chamas e risco. O líder armado estava a poucos passos, a lâmina brilhando ameaçadoramente. Dê-nos o medalhão e talvez eu poupe vocês. Ele sorria e o veneno nas palavras ressoava como um eco de morte. Não! Clarice se lançou na frente da avó, seu rosto determinado. Você não vai levar nada de nós! O barulho das chamas ecoou como um rugido e então, em um momento de impulso, Zuleide gritou: Agora! Desça pela saída! João e Carlos começaram a puxar Clarice, mas o homem armado gritou para os seus, exigindo que eles recuassem. Zuleide viu seu mundo girar. Ela não podia perder Clarice. Seria a última vez que a veria? A conexão entre avó e neta era forte, e ela se lançou à frente. Seja você mesma, minha filha! Você é mais forte do que pense! As palavras de Zuleide foram como uma faísca. Clarice parecia acordar, a coragem jamais vista refletida em seus olhos. Vamos lá, mulherada! Gritou, tomando a mão da mãe e puxando-a. Para frente! No entanto, o líder atacou. A faca riscou o ar e, num movimento rápido, Zuleide saltou, se colocando entre a filha e o inimigo. O impacto levou-a ao chão. O estrondo da casa desmoronando parecia um pesadelo vivente. Mas em meio ao caos, algo incrível aconteceu. Clarice encontrou a força de toda a sua linhagem e saltou em direção ao homem, usando o medalhão. Isso não é seu! Ela gritou, e o brilho da joia iluminou o espaço, criando uma barreira de luz. Airo em fogo e conflito se intensificou e o homem hesitou. O que é isso? O medo se refletiu em seu olhar. É a verdade, e você não pode destruí-la. Com o último impulso, Clarice empurrou o homem, fazendo-o tropeçar. A casa estava desmoronando atrás deles, chamas dançando por toda parte. Zuleide, ainda no chão, viu Carlos e João se levantarem, segurando Clarice pelas mãos e puxando-a em direção à porta dos fundos, com Lourdes logo atrás. Há uma saída. Não olhem para trás! Gritou Zuleide, levantando-se e correndo na direção da saída. Clarice olhou para a avó e, naquele momento, o amor materno se uniu ao legado. Era um novo começo. Com um rugido no fundo, a casa desabou em uma tempestade de madeira e fogo. Eles atravessaram o espaço aberto e caíram no chão, seguros no exterior. O mundo parecia gelo. Ainda assim, a vida estava pulsando. Mesmo entre as consequências do incêndio e reais perigos à frente, estavam juntos. E a verdade indo embora deles, como um eco em busca de novas respostas. Cada um deles olhou para o outro, ainda ofegante. O amor tinha vencido o medo, mas sabiam que precisavam se preparar para o que estava por vir.
Zuleide olhou para o medalhão nas mãos de Clarice, reluzindo sob a luz da manhã. Ainda temos muito que descobrir. A voz dela vinha carregada de promessas. A história estava longe do fim. Estamos aqui, juntas, disse Clarice, um sorriso tímido no rosto. E enquanto observavam as chamas se apagarem, o mundo sentia o peso da liberdade e o novo começo os aguardava. Você precisa se inscrever agora! Não perca a continuação dessas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar ainda mais longe. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final de tirar o fôlego. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada épica e suas reviravoltas. Vamos juntos continuar essa história.